A história das religiões mundiais quase nunca é simples. O Islã, porém, parecia ser uma exceção. Aqui temos a biografia do profeta, o Alcorão e as crônicas. No entanto, há várias décadas, os historiadores discutem se tudo realmente começou em Meca. Talvez o Islã tenha surgido em outros lugares, como na antiga Petra, e a versão que conhecemos surgiu mais tarde. Essas questões nos fazem reconsiderar aquilo que parecia inabalável. Amigos, este é o canal History Show. Hoje estrearemos o quadro Mitos e Realidade. Nela, analisaremos as principais lendas e teorias polêmicas, de Atlântida à conquista da Lua, das tradições antigas aos mitos modernos. Nosso objetivo não é apenas apresentar versões, mas mostrar de onde elas vieram e o que dizem os fatos. E vamos começar com um dos temas mais fascinantes, a origem do Islã. Versão tradicional. Segundo a tradição islâmica, tudo começa no século VII em Meca, na Arábia Ocidental. Aqui vivia o comerciante Maomé da tribo dos Quraixitas. Aos 40 anos, ele recebeu a primeira revelação de Alá e passou a pregar a fé em um Deus único aos pagãos. Mas em Meca, sua ideia foi recebida com hostilidade. A cidade era um importante centro religioso e comercial, e a pregação contra os ídolos minava a ordem estabelecida. Ao fim, Muhammad e seus seguidores precisaram fugir para Medina. Esse evento, chamado Hégira, marca o início da contagem do tempo para os muçulmanos em Medina. O profeta virou líder espiritual e político. Ao redor dele surgiu a primeira comunidade muçulmana, a Umma, tornando o Islã uma força que rivalizava com as tribos vizinhas. Após anos de luta, os muçulmanos voltaram a Meca e firmaram o Islã como religião principal da região. Muhammad morreu em 632, mas seus ensinamentos já formavam um sistema de fé. Seus companheiros próximos, os califas, deram continuidade à expansão da religião. Durante o governo deles, surgiu a primeira compilação do Alcorão, ocorreram conquistas e o Estado Islâmico se expandiu a proporções nunca vistas. Em poucas décadas, os árabes já controlavam vastos territórios, da Espanha até a Pérsia. Do ponto de vista tradicional, foi exatamente nesse período que ocorreu a formação definitiva do Islã. O profeta e seu círculo próximo estabeleceram todas as ideias e práticas principais, sendo apenas consolidadas e desenvolvidas pelas gerações seguintes. O surgimento da escola revisionista. Até meados do século XX, esse relato tradicional sobre o surgimento do Islã era aceito sem questionamentos pela maioria dos historiadores. Mas, na década de 1970, surgiu um grupo de estudiosos que propôs olhar para tudo de uma forma diferente. Entre eles estavam o americano John Wansbrough e, mais tarde, Patricia Crone e Michael Cook. A abordagem deles passou a ser chamada de escola revisionista, ou seja, são pessoas que se dedicaram a uma revisão radical das concepções históricas estabelecidas. A principal ideia desses historiadores é que as fontes islâmicas antigas, como o Alcorão, os hadiths e as biografias de Muhammad, não podem ser vistas como história pura. Elas foram registradas e finalmente compiladas, apenas 100 a 150 anos após a morte do profeta, na época em que havia uma luta pelo poder e novos estados estavam se formando. Isso significa que esses textos podiam refletir não apenas a fé, mas também os interesses dos governantes da época. Os revisionistas destacaram vários problemas, sendo o principal o intervalo de tempo, como já mencionado. As primeiras biografias detalhadas de Muhammad surgem apenas no século VIII. Outro ponto são as contradições. Os mesmos eventos têm versões diferentes, às vezes opostas. O terceiro aspecto é a influência política. Os textos podiam ser reescritos ou interpretados de forma a fortalecer as posições de dinastias ou califas específicos. Em outras palavras, esses estudiosos acreditam que, para entender as origens do Islã, é preciso olhar não apenas para as fontes muçulmanas, mas também para fontes externas, crônicas cristãs, judaicas, gregas, além da arqueologia. Foi exatamente assim que surgiram as hipóteses mais ousadas. Por exemplo, que o Islã teria surgido não em Meca, mas em outro lugar. Vamos falar delas a seguir. Teoria: o Islã não nasceu na Arábia. Uma das ideias mais ousadas dos revisionistas foi a hipótese de que o Islã não surgiu em Meca ou Medina.
Na década de 1970, essa hipótese foi proposta por Patricia Crone e Michael Cook no livro Agarismo. Segundo eles, no início do século VII, tribos árabes e judeus da Palestina formaram uma aliança militar religiosa. Em fontes daquela época, como no Tratado Cristão Doutrina de Jacobeia, é mencionado um profeta entre os sarracenos que lidera o movimento. Pesquisadores suspeitam que seja Muhammad. Segundo essa teoria, o movimento original dos árabes judeus era um projeto messiânico, quando o islamismo ainda não era uma religião separada. Mais tarde, os árabes romperam a aliança, temendo se dissolver no judaísmo e começaram a criar sua própria fé. Ao mesmo tempo, adotaram muitos elementos do judaísmo e cristianismo. Assim, Muhammad foi apresentado como o novo Moisés e Jesus era reconhecido como o Messias, embora não fosse considerado uma divindade. Essa versão conclui que o Islã se formou não nos desertos da Arábia, mas nas terras do Levante, e só durante o período dos Omíadas, algumas décadas depois, é que ele adquiriu a forma que conhecemos hoje. No entanto, essa hipótese tem muitas fragilidades. Ela quase não leva em conta as fontes árabes e se apoia fortemente em textos externos, muitas vezes hostis à tradição islâmica. Até mesmo o próprio Vansbro, pai do revisionismo, criticou Crone e Cook por sua abordagem unilateral. Vestígios arqueológicos na Arábia indicam traços iniciais da comunidade muçulmana. A teoria de Petra, em vez de Meca, o pesquisador canadense Dan Gibson propôs a próxima versão polêmica. Segundo ela, o centro sagrado do Islã primitivo não era Meca, e sim Petra, antiga cidade na Jordânia. Gibson apresenta os seguintes argumentos. As primeiras mesquitas do século VII não estavam orientadas para Meca, mas para o norte, em direção a Petra ou Jerusalém. Nos hadiths, Meca aparece como local com água, frutas e animais, mas hoje fica em um vale seco. E essa descrição parece estranha. Gibson e outros defensores da teoria acreditam que Petra e seus arredores se encaixam melhor nessa descrição. Na antiguidade, construíam-se sistemas de irrigação em boteia, havia oásis e pomares ao redor da cidade. Petra era uma cidade rica e famosa nas rotas comerciais do século VII, diferente do quase deserto de Meca, cuja importância nesse período não tem evidências arqueológicas. À primeira vista, tudo parece convincente, mas há uma séria objeção. Em primeiro lugar, os arquitetos do século VII não tinham mapas nem instrumentos precisos, por isso, ao construir mesquitas, eles se orientavam para o sul ou para o noroeste. No geral, uma diferença de alguns graus entre Meca e Petra poderia estar dentro da margem de erro normal para eles. Só notamos essa diferença por causa das tecnologias modernas. Em segundo lugar, quando as fontes falam sobre a fertilidade de Meca, talvez estejam se referindo a uma região próxima, como a cidade de Taif, conhecida por seus jardins e vinhedos. Em terceiro lugar, em Petra, o cristianismo já era predominante enquanto o islamismo surgiu como desafio ao paganismo e à idolatria. Em quarto lugar, inscrições árabes do século VII perto de Meca mencionam Alá e o califa Umar, evidenciando uma comunidade muçulmana no Hijaz. Em outras palavras, a teoria de Petra em vez de Meca instiga a imaginação, mas já se acumulou uma quantidade bastante grande de evidências contra ela. Quem compilou o Alcorão e quando? Segundo a tradição, o Alcorão foi compilado no califado do terceiro califa, Uthman, por volta do século VII. Naquela época, acredita-se que criaram um texto unificado e ordenaram destruir as demais versões. Graças a isso, muçulmanos de todo o mundo leem o mesmo Alcorão. Os revisionistas discordam, duvidando que no século VII a jovem comunidade tivesse recursos e organização para rapidamente compilar e aprovar uma versão final do texto. Alguns estudiosos acreditam que o texto do Alcorão permaneceu flexível por mais algumas décadas. A redação final pode ter surgido durante o período dos Omíadas ou até mesmo mais tarde, na época dos Abássidas, ou seja, cerca de 100 a 200 anos após o profeta. Vamos analisar os argumentos dos defensores dessa teoria. Primeiro, é difícil crer que no governo de Uthman, em poucos anos, registros dispersos viraram uma coletânea unificada. Segundo, as primeiras biografias de Muhammad e os comentários ao Alcorão só aparecem nos séculos 8 a 9. E terceiro, o texto poderia ter sido editado para atender aos interesses das autoridades, a fim de destacar sua legitimidade.
Há também fortes argumentos contra a codificação tardia. Um deles são as descobertas arqueológicas. Por exemplo, o manuscrito do Alcorão de Birmingham, datado por análise de radiocarbono do século VII, ou seja, praticamente da época de Muhammad. Outros manuscritos antigos incluem o de Sanaa, no Iêmen, o Alcorão de Samarcanda, o de Topkapi e fragmentos da Síria, Uzbequistão e Europa. Todos eles remontam ao mesmo arquétipo de Usman, e essa unidade é confirmada por pesquisas modernas. A ordem das suras, os versículos e detalhes ortográficos coincidem, não há indícios de múltiplos alcorões, só pequenas diferenças ortográficas. O Alcorão também tem trechos incômodos para as autoridades. Por exemplo, a história de como o profeta virou as costas para um cego ou a acusação contra sua esposa Aisha. Se o texto fosse editado depois, esses episódios poderiam ter sido removidos, mas permaneceram. Dessa forma, as discussões sobre a codificação do Alcorão continuam. A visão tradicional se baseia em manuscritos antigos e na integridade interna do texto, enquanto os revisionistas apontam para o contexto político e para evidências escritas posteriores. As origens do Islã são um tema de intenso confronto entre tradição e ciência. Por um lado, existe o relato estabelecido, a revelação em Meca, a hégira para Medina, a codificação do Alcorão sob Uthman e a rápida disseminação da nova fé. Por outro lado, os revisionistas apontam para lacunas temporais, contradições e influência política, propondo versões alternativas, desde as alianças entre árabes e judeus no Levante até a teoria de Petra em vez de Meca e a teoria da Petra tardia. A verdade é mais complexa. Cada versão traz argumentos e fragilidades. A arqueologia e os manuscritos indicam uma unidade inicial, mas ainda há dúvidas sobre os detalhes. Essas discussões são importantes justamente porque nos ajudam a entender melhor como surgem as religiões e os mitos sobre suas origens. Amigos, este foi o primeiro episódio do novo quadro Mitos e Realidade no History Show. Neste quadro, vamos juntos descobrir o que é verdade e o que são lendas. Desde as civilizações antigas até as teorias da conspiração modernas. Comente! Qual versão sobre a origem do Islã parece mais convincente para você, a tradicional ou a alternativa? E claro, inscreva-se para não perder os próximos episódios. Ainda temos muita coisa interessante pela frente. Tchau a todos!